Neste módulo, nós vamos entender as atribuições clínicas do farmacêutico. Essas atribuições estão regulamentadas na Resolução 585 de 2013. É interessante nesse momento nós diferenciarmos o conceito de atribuições, serviços e atividades. As atribuições são os direitos e responsabilidades do farmacêutico, enquanto as atividades correspondem às ações do processo de trabalho e o serviço é o conjunto dessas atividades. Por exemplo, o acompanhamento farmacoterapêutico, a revisão dessa farmacoterapia é um dos papéis do farmacêutico. Além disso, é preciso compreender que essas atividades elas estão legalmente embasadas dentro dessa Resolução 585. A Resolução 585 de 2013, ela nos dá as atribuições clínicas do farmacêutico, os nossos direitos e nossas responsabilidades. As atribuições clínicas do farmacêutico visam proporcionar o cuidado ao paciente, à família, à comunidade, de forma a promover o uso racional de medicamentos e otimizar a farmacoterapia, com o propósito de alcançar os resultados definidos que melhorem a qualidade de vida do paciente. É interessante nesse parágrafo único que o verbo visar nos dá a intenção do propósito e o objetivo dessa atribuição, que é o cuidado com o paciente e o uso racional de medicamentos. Dentro do artigo 7 dessa resolução, nós temos as atribuições clínicas do farmacêutico diante do cuidado à saúde no âmbito individual e coletivo. Então, no primeiro item, nós vemos uma parte muito importante: estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente. Então, aqui, o mais importante é estarmos cuidando desse paciente, certo? Estabelecer o planejamento e a avaliação da farmacoterapia. Isso é muito importante enquanto farmacêutico e paciente. O farmacêutico ele vai promover esse acompanhamento farmacoterapêutico e diante de outras resoluções, o farmacêutico ele tem autoridade para intervir nesse tratamento. É claro que durante esse atendimento clínico, durante esse atendimento dentro do consultório farmacêutico, é necessário o farmacêutico descrever e relatar todo esse cuidado e toda essa intervenção e, se necessário, encaminhar o paciente a outro profissional de saúde. Então, esse planejamento e essa avaliação da farmacoterapia é muito importante. Analisar a prescrição de medicamentos contra os aspectos legais e técnicos. Então, aqui, o farmacêutico tem essa liberdade de revisar essa prescrição. Além disso, é muito importante essa monitorização medicamentosa quanto ao paciente. E quanto ao cuidado farmacêutico, nós vamos perceber que nós temos que fazer com que o paciente entenda o que nós estamos falando, porque senão não faz sentido. A gente conversar com o paciente em termos técnicos. Se eu falar para o paciente o mecanismo de ação de um anti-inflamatório, por exemplo, ele não vai entender. Eu tenho que usar uma linguagem em que o meu paciente entenda. Porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, nós farmacêuticos somos o profissional que está ali à frente. E muitas vezes o paciente, antes de ir ao médico, ele vai até o quê? Um balcão de uma farmácia. E é ali onde nós temos que desempenhar o nosso papel e orientar o paciente. Então, o nosso papel não é somente intervir durante uma prescrição, nós temos também o objetivo de orientar esse paciente. E muitas vezes nós temos a responsabilidade de mostrar ao paciente que o problema de saúde dele não está diante de nossas mãos, que é necessário ele ter um acompanhamento médico, por exemplo. Então, é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar. É muito importante médico e farmacêutico estar ali alinhado, visando o quê? O cuidado com o paciente. Além disso, o farmacêutico pode realizar intervenções farmacêuticas e emitir o parecer farmacêutico a outros membros da equipe de saúde. E isso lá na frente, quando nós formos conversar sobre esse cuidado, sobre o prontuário do paciente, sobre o encaminhamento do paciente, quais os documentos é necessário, nós temos que descrever tudo isso para que o médico e outros profissionais da saúde entendam o que o farmacêutico está ali relatando diante daquele encaminhamento ou diante de uma
uma intervenção, porque o farmacêutico, ele é o profissional que entende de interações medicamentosas, né? E muitas vezes nós temos a liberdade, sim, de estar ali próximo ao médico e discutir sobre essa prescrição farmacêutica. Além disso, a resolução nos deixa bem claro: prover a consulta farmacêutica em consultório farmacêutico. Percebam vocês esse termo que foi utilizado, consultório farmacêutico. Então, para que eu consiga exercer uma atenção farmacêutica, promover uma assistência farmacêutica, é necessário um local adequado, consultório farmacêutico. Então, não se fala mais em sala de serviços farmacêuticos, muito menos em sala de aplicação de injetáveis, certo? Nós temos ali um lugar específico onde eu vou respeitar o quê? A privacidade do meu paciente. É muito difícil o paciente chegar no balcão de uma farmácia e me relatar ali, por exemplo, situações que o deixam com vergonha. Então, se eu tenho dentro ali da minha farmácia um local adequado, além de respeitar a privacidade, eu vou conseguir uma aproximação com o meu paciente. E ali ele vai conseguir relatar para mim todo o seu problema de saúde. Além disso, quando a gente realiza essa parte de atendimento e cuidado com o paciente, ali naquele momento você se torna alguém próximo e ele consegue o quê? Às vezes não só relatar problemas com a saúde em si. Acaba que ali o paciente, ele te vê como, vamos dizer assim, um amigo e às vezes até relatar outros problemas familiares. E você, profissional, você tem que conseguir captar até nesses momentos todas as informações necessárias e que vão contribuir para a adesão ao tratamento do paciente. O farmacêutico também ele tem a liberdade de solicitar exames laboratoriais, determinar os parâmetros bioquímicos e fisiológicos do paciente, realizar no âmbito da sua competência profissional a administração de medicamentos ao paciente e prescrever conforme a legislação específica no âmbito da sua competência profissional. Então, é muito importante quando a gente fala competência profissional que o farmacêutico ele esteja o quê? Treinado, ele esteja habilitado a exercer tais procedimentos. A gente, por exemplo, nós precisamos entender, por exemplo, de farmacologia, nós precisamos entender dessas doenças autolimitadas para aí sim nós tratarmos o paciente, até na escolha do medicamento. E isso veio ainda com a resolução 586 de 2013, que vem complementar sobre essa atividade do farmacêutico diante de uma prescrição farmacêutica. Então aqui é um resumo dessas atribuições clínicas que o farmacêutico ele está preparado ali para, no manejo desses problemas autolimitados, nos transtornos menores, nesse acompanhamento farmacoterapêutico, nessa revisão farmacoterapêutica visando se, por exemplo, uma dipirona ela interage ali com a amoxicilina ou não, quais os benefícios dessa interação medicamentosa para o meu paciente. Além disso, o farmacêutico ele pode atuar promovendo orientações não farmacológicas ao seu paciente e promover ali a dispensação e o uso racional dos pacientes. Sendo assim, no próximo módulo nós vamos entender quais os objetivos e o que a Lei 13.021 de 2014 nos favorece em relação ao consultório farmacêutico.